Muito bom dia a todos e a todas, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você nesta manhã de domingo. Hoje são 26 de abril, nós estamos em mais uma transmissão online, mais uma live, mais um culto ao Senhor, e eu espero que você esteja alegre, feliz por estarmos juntos na presença do nosso Deus. Seja muito bem-vindo desde já. E que Deus abençoe você grandemente, que nós possamos estar juntos aqui para honrar e glorificar o nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a você que está aqui, aos nossos amados irmãos. Nós fazemos parte da Igreja Batista Independente em Cidade Nova, em Ananindeua, no Pará. E desde já que Deus abençoe você grandemente. É uma alegria poder estar com você nessa manhã para poder compartilhar a palavra de Deus e também para louvarmos a Ele, através dos cânticos, e também através do estudo bíblico que nós estaremos daqui a pouco compartilhando. Então, desde já que Deus te abençoe e vamos estar juntos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto nessa manhã fazendo uma leitura bíblica. Eu espero que você possa abrir sua Bíblia aí onde você estiver. Seja muito bem-vindo desde já. Se você está aí, dê um oi assim, bom dia, para que a gente possa estar observando você. E não esqueça, se você é membro da nossa igreja, está tirando aquela foto aí e mandando no grupo, tá bom? Tira aquela foto de vocês aí da sua família, vamos estar mandando no grupo para poder visualizar você, e é tão bom, pelo menos pela foto, ver a cada dia. Então vamos lá, abra suas Bíblias para Salmos 118, versículos 28 e 29. Abra sua Bíblia aí, desde já. Sejam todos muito bem-vindos, tenham um bom dia para você, sua família aí. Que Deus abençoe você grandemente. Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 118, versículo 28 e versículo 29. Salmo 118, versículo 28 e versículo 29. Todos encontraram aí? Vamos todos abrir para Salmos 118, versículo 28 e versículo 29. Tá? Diz assim a palavra de Deus: Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvarei ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora todos juntos, mais uma vez, vamos lá, todos juntos. Salmo 118, versículo 28 e 29. Vamos todos juntos, vamos lá, liga. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe desde já, irmãos. Nesta manhã estamos aqui para adorar ao Senhor, como também estamos aqui para aprender da sua palavra. Desta forma também adoramos a Ele e bendizemos o seu santo nome. Mais uma vez eu aqui, o pastor Pablo, a Lívia aqui, minha filhota, nos auxiliando. Bom dia, né, filha? Bom dia. Isso, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos juntos adorar então o Senhor, cantando Santo, 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 Deus Onipotente, o número 9 do cantor cristão. Número 9, Santo, 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 Deus Onipotente. Vamos lá todos juntos adorar o Senhor nesse momento. Sendo de manhã
abençoe. Vamos orar mais uma vez. Eu peço que você aí onde você estiver na sua casa, feche seus olhos e vamos estar falando com o nosso Deus nesse momento e agradecendo a Ele por tudo. Pai, nós te agradecemos por tudo, ó Deus, que tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Ti por esta manhã tão abençoada, ó Deus, no qual estamos aqui reunidos para honrar e bendizer o Teu santo nome, para dar louvores a Ti, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque é tão bom adorar a Ti, é tão bom louvar a Ti, Senhor. E eu nesse momento, ó Pai, agradeço porque Tu tens sido bom para conosco, porque Tu tens nos guardado, Deus. Agradecemos pela salvação que temos em Jesus, porque Tu és um Deus santo, um Deus soberano, um Deus que está presente em nosso meio a cada dia. Ó Pai, muito obrigado por tudo que Tu tens dado a nós. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens nos dado a alegria da salvação. E eu nesse momento, ó Pai, agradeço pelas Tuas bênçãos. Agradeço porque estamos reunidos aqui, ó Deus, nessa manhã, nesse culto, ó Deus, online. Obrigado pela tecnologia que, ó Deus, nos faz próximos. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos. Pai, muito obrigado porque temos esses meios, temos esses recursos, e que nós possamos usar isso para a Tua honra e para a Tua glória, para edificar as nossas vidas, Senhor, para nos aproximarmos uns dos outros, Senhor, para estarmos a cada dia fazendo a Tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos alegrar no Senhor. Que nesta manhã, nesse dia, os louvores, ó Deus, aquilo que iremos ouvir de Ti, ó Pai, seja para a edificação do Teu corpo, ó Deus, o corpo de Cristo, aonde estivermos, ó Deus, espalhado neste mundo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Abençoe a nossa manhã, nos dá a alegria da salvação, nos traz alegria em nosso coração, ó Pai. E obrigado por tudo que tens feito. Continue a falar conosco nesse dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo a esta celebração, ao culto online, né, que nós estamos fazendo. É a nossa IBD também. E daqui a pouco a gente vai estar observando a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus ao seu coração. Então fique conosco, não vá embora. E desde já que Deus abençoe você grandemente. Sabe, muitas vezes pessoas estão tentando observar, né, ou participar das programações, mas eu peço que você tire as distrações que estiverem aí perto de você, para que a sua atenção esteja voltada àquilo que nós iremos observar nessa manhã, tá bom? Que eu sei que Deus tem algo a falar para você, com certeza. Seja muito bem-vindo, você que é membro da nossa igreja, Igreja Batista Independente, aqui na Cidade Nova, em Ananindeua, no Pará, e você também que não é membro da nossa igreja, mas está conosco, é membro de outra igreja, ou mesmo está só participando porque recebeu um convite para estar conosco nessa manhã. Desde já que Deus te abençoe e que você abra o seu coração para aquilo que Deus tem a falar para você em tudo que nós iremos ministrar. Vamos continuar louvando ao Senhor então, cantar Te Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, um hino bem antigo, mas um hino que fala realmente qual deve ser a nossa adoração, a nossa devoção ao nosso Deus. Então faça isso com alegria no seu coração. Vamos lá. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Declare as maravilhas do Senhor nessa manhã. Vamos lá. Se você crê, cante ao Senhor. Te exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Declaramos e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos o Cordeiro Santo.
e Ele de fato é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Irmãos, vamos cantar um cântico de infantil. Eu pedi para a Iva escolher um cântico hoje, e essa filhota linda escolheu Com Meu Martelo Eu Vou Pregar. Então, cadê as crianças aí na sala? Vamos lá? Aonde você estiver, na verdade, vamos estar cantando ao Senhor. Prepare aí as crianças para adorar o nome do nosso Deus, amém? Vamos estar juntos então cantando Com Meu Martelo Eu Vou Pregar. Prepare aí o gesto, tá bom? A Lívia vai estar ajudando aqui nos gestos e eu quero que você faça. Eu não vou estar fazendo porque eu estou tocando, mas vamos todos juntos. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para ganhar. Se você não sabe, é bem só isso aí, tá bom? Eu tenho certeza que você vai aprender abençoadamente esse hino, esse cântico ao Senhor. Vamos lá então todos juntos adorar o Senhor. Que maravilha adorarmos ao Senhor. Crianças, que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Mais tarde vamos ter mais uma lição para as crianças, não esqueça, tá bom? A tia Liliane vai trazer mais uma historinha para você. Então fique atento aí, que daqui a pouco você vai aprender também de Jesus através das suas histórias, amém? Vamos continuar então a adorar o Senhor, cantando mais um hino agora ao Senhor, né? Vamos estar cantando hino da EBD, que é o hino que vamos nos preparar para a lição que iremos estudar agora daqui a pouquinho da palavra de Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, sinta-se bem em nosso meio, e eu tenho certeza que você está aqui, Deus tem algo a falar ao seu coração grandemente, tá bom? Então vamos estar juntos aqui, cantando esse hino. É um hino que fala da alegria de termos a EBD, né, para adorarmos ao Senhor e aprendermos da sua palavra. Um hino que é inclusive a autoria de uma das irmãs da nossa igreja, né? Ela que inventou essa letra aí. E aí nós estamos agora cantando esse hino ao Senhor. Vamos lá? Vamos todos juntos? Vamos lá. Viva
Amém. Que bênção, que maravilha. Realmente, irmãos, a EBD é um espaço que temos para aprender da palavra de Deus. Você já imaginou, qual é outro espaço que nós vemos, muitas vezes nós temos durante a semana para estarmos pelo menos 50 minutos aprendendo da palavra de Deus? Então aproveite isso, entendeu? Aproveite isso. Por quê? Porque é Deus falando conosco. Eu tenho certeza que Deus tem muito a nos dizer ainda nesta manhã, através de tudo que nós iremos ministrar para com Ele. Amém? Então vamos lá. Desde já, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. E agora vamos adorar através da sua palavra. Eu espero que você possa ter uma Bíblia aí, perto de você, contigo aí. E nós estamos... na nossa EBD, nessa manhã de domingo, nós estamos no meio de uma lição, tá bom? A nossa lição sobre a vida de Elias, o profeta Elias. É um profeta que trouxe a palavra de Deus para um povo que estava afastado de Deus. E ele está hoje, nós estamos continuando esta adoração e essa ministração para com o nosso livro e também para com a vida de Elias, profeta Elias. E você... tem um esboço aí, né? Eu providenciei ontem para os irmãos da igreja, mas se você tem aí, você pode acompanhar. O nosso texto desta manhã se encontra em 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 41 até o 46. Então eu peço que desde já você abra a sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41 ao 46. Abra a sua Bíblia aí, tá bom? E eu vou esperar você abrir 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. E a gente vai ler também hoje Tiago 5, 16 a 18. Tiago 5 é aquele texto que está nos acompanhando desde o início da nossa série, tá bom? Então você tem essa oportunidade de estar observando. Inclusive eu já forneci aos irmãos, aí no grupo da nossa igreja, né, os PDFs de todos os nossos estudos. Hoje nós estamos fazendo o 6º estudo. Então nós já forneci aos irmãos todos. Se você não perdeu algum esboço, você pode pegar lá, e lá tem os 6, inclusive o de hoje, tá bom? E a gente vai fazer isso gradativamente nos próximos domingos. Mas nós vamos então observar a leitura de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante, e Tiago, capítulo 5, tá bom? Então marque aí essas duas passagens na sua Bíblia. Amém? Vamos lá então, 1 Reis, capítulo 18, nosso versículo para citarmos hoje é o versículo de Judas 20, Judas lá no finalzinho do Novo Testamento, que diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ler de novo esse, mas nós vamos agora observar a passagem que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 ao versículo 46. Eu agradeço os irmãos que estiveram em oração pela minha saúde em relação às tosses. Melhorou muito, ainda estou um pouquinho gripado, mas Deus tem colocado a sua mão de poder, tá bom? Vamos continuar então em oração sobre isso. Mas abra lá a sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 ao versículo 46. Amém? Todo mundo encontrou? Quem encontrou, diga amém aí. Vamos lá então. Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 41 de 1 Reis 18. Então disse Elias a Acabe. Acabe é o rei, não esqueça. Sobe, come e bebe, porque há ruínas de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar nesse momento, irmãos, e agradecer pela sua palavra. Antes disso, vamos para Tiago, capítulo 5. Vamos lá. Folheie um pouquinho a sua Bíblia aí, lá para o final quase do Novo Testamento, e vamos para Tiago, capítulo 5, versículos 16 ao versículo 18. Tiago 5, 16 a 18, vamos fazer essa leitura também antes de nós orarmos. Diz assim, Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos orar mais uma vez e estarmos inclinando nossos pensamentos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós confiamos em Ti e sabemos que Tu estás aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado pelos cânticos que nós já entoamos a Ti. E nesse momento, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença, da Tua palavra, para pedir que Tu fale aos nossos corações. Agradecemos porque temos a Tua palavra para nos orientar, para nos corrigir, para nos instruir. E é nessa mesma alegria que estamos aqui nesse momento para adorar e agradecer a Ti porque estamos mais uma vez diante da porção da Tua palavra. Que aprendamos contigo, com a vida do profeta Elias, e que nós saiamos daqui, ó Deus, e motivados, alegres, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado. Fale aos nossos corações, traga salvação nesta manhã, traga alegria nesta manhã, traga libertação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos a cada dia nos regozijar no Senhor. Vamos lá, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, então, nos retrata, continua narrando a história de Elias, a história que ele nos trouxe e nos mostrou. Quando Elias foi informar, então, para Acabe que aquele tempo de seca, né, havia acabado, porque se você voltar um pouquinho o seu texto aí, tá? E se você for para o primeiro versículo do capítulo 18 de 1 Reis, nós já fizemos essa leitura, mas eu quero recordar aos irmãos. Diz assim: E sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Tá? Então ele vai começar a mostrar para eles que ele vai dar chuva. Lembra que lá no início, no capítulo 17, a gente viu o seguinte: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então havia aqui no versículo 17 uma palavra de Deus para Acabe através de Elias. No capítulo 18 a gente já vê Elias mais uma vez apresentando-se diante de Acabe, dizendo: olha, vai chover. Tivemos o relato na semana passada, né, sobre Elias e os profetas de Baal, onde Deus mandou fogo para descer sobre o altar do sacrifício de Elias, e os profetas de Baal foram derrotados. E aqui nós já estamos anunciando aqui esta porção. Quando Elias informa a Acabe que houve um ruído de abundante chuva, não havia ainda som algum. Não havia ainda nenhum tipo de coisa que poderia dizer: realmente lá vem uma chuva. Estou vendo uma nuvem preta ali, uma nuvem escura. Agora, Elias tinha ouvido este som pelos ouvidos da fé. E é interessante, irmãos, e eu quero fazer umas comparações com os irmãos. Abra a Bíblia de vocês aí, já que nós estamos aqui numa escola bíblica dominical. Então eu quero que os irmãos folheiem um pouquinho a Bíblia, só para a gente entender e observar, irmãos, como é que quando nós devemos ouvir pelos sons do ouvido da fé.
Primeiramente, abra em Gálatas capítulo 3, versículo 2. Depois nós vamos para o Salmo 25 e depois Amós e o livro de Atos. Mas vamos primeiramente agora para Gálatas capítulo 3, versículo 2. Eu quero que os irmãos acompanhem com calma aí na sua Bíblia. Não esqueça de voltar a sua atenção para cá, tá bom? Vamos estar juntos observando a palavra de Deus. Nos diz o seguinte, em Gálatas capítulo 3, versículo 2, nos diz: Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Recebestes pela obra da lei ou pela pregação da fé? Tá? O Salmo 25, versículo 14, também nos traz uma expressão preciosa com relação a isso. Olha o que ele diz para a gente. 25, 14 de Salmos. 25, 14. O segredo do Senhor é com aquele que o teme, e ele lhes mostrará a sua aliança. Amém? Vamos para Amós, capítulo 3, versículo 7. Tá? Amós aí dos profetas menores. Se você fizer aquela leitura, né? Daniel, Oséias, Joel, Amós. Tá bom? Logo depois de Joel. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha aqui que expressão maravilhosa. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bom, mais uma expressão. E Atos 22, versículo 9. Atos 22, versículo 9. Eu quero que os irmãos abram seus livros para lá. E vamos observar. Olha o que ele nos diz. Atos 22, 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então nós temos aqui muitas orientações, muitas observações de como que pelos olhos da fé nós podemos ouvir, nós podemos ver aquilo que Deus tem nos prometido. Temos vivido, por exemplo, um momento desses, que nós precisamos parar de ficar ouvindo os homens e começarmos a ouvir Deus. Agora, talvez aqui no Pará, pelo menos na nossa região aqui em Belém, a gente não tenha muita preocupação com relação a não termos nuvens nos céus, né? Porque geralmente os nossos céus estão sempre com nuvens aqui, porque é um lugar que chove praticamente todos os dias e sempre tem nuvens no céu. Mas, por exemplo, se você for lá para a minha região, em Tocantins, né, Palmas, Porto Nacional, você vai ver que tem uma época que não tem muitas nuvens. Você vê um céu azul, você não encontra uma nuvem naquela imensidão. Porque é uma região em que fica vários meses sem chuva. Sem chuva. Claro que não fica 3 anos e meio, né? Mas ficam vários meses, de 4 a 5 meses sem chuva. Então, irmãos, é interessante observarmos aqui que não havia um som algum audível ao ouvido humano. Mas Deus fala a Elias, e Elias repassa um recado para o rei Acabe, e ele diz: Acabe, houve um ruído de abundante chuva. Foi isso que ele nos disse. Nós acabamos de ler essa passagem de 1 Reis, capítulo 18, quando ele diz para ele, e ele fala da seguinte maneira: 1 Reis, capítulo 18, volte aí a sua Bíblia, tá bom? Vamos acompanhar. Versículo 42. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Por exemplo, nós concordamos que, por exemplo, quando vem uma chuva, a gente geralmente diz: olha, está relampeando, olha o barulho de chuva, olha as nuvens como estão escuras, né? Mas aqui existia um recado de Elias para com o rei, que ele enxergava pelos rumores da fé. Então, em 1 Reis, capítulo 18, registra 2 orações aqui de Elias. Uma foi feita publicamente, né, nos versículos 36 a 37. Nós vimos isso semana passada, que foi feito por fogo, né? Ele orou e Deus enviou fogo ao altar. E a outra estava em particular e foi feita por água. A Bíblia diz que enquanto Elias ia para beber e folgar lá, Acabe ia fazer isso, Elias foi para o cume do Monte Carmelo. E ali, a sós com Deus, começou a clamar a Deus.
Então, nesse estudo, contemplaremos, irmãos, o profeta sobre a montanha, sozinho com Deus, orando pelas chuvas sobre uma terra sedente. Que tipo de oração foi essa que Elias fez? É essa pergunta que eu quero compartilhar com os irmãos dessa manhã. Que tipo de oração foi essa que Elias fez? Uma oração que pedia chuva sobre uma terra sedenta. Se eu fosse perguntar para você hoje, qual é a coisa que você mais anseia? Qual seria a questão, aquilo que você mais anseia hoje? Talvez, eu acho que poderíamos dizer assim, pastor, o que eu quero é que esse negócio passe logo, que essa pandemia passe logo. Eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais ficar nessa situação, sabe? Eu estou vendo pessoas desesperadas e tudo mais, blá, blá. Então, talvez nós poderíamos até concordar que uma das coisas que mais nós temos pedido é que tudo isso passe logo, não é verdade? É o que eu gosto muito das pessoas, até porque, irmãos, essa pandemia tem trazido muitos prejuízos. Pessoas têm morrido e as pessoas querem ardentemente isso. É como se fosse esta oração por chuva por uma terra sedenta. Só que não é uma chuva, água, mas é uma chuva de bênçãos para que acabe logo, para que esse vírus passe logo. Mas, pois bem, que tipo de oração então foi essa feita por Elias? Eu quero compartilhar, irmãos, algumas orientações sobre essa oração. Porque o fato é que nós precisamos estar em oração. O crente, aquela pessoa que vive com a sua vida entregue a Ele, que crê nele, que diz ter fé em Deus, precisa ser uma pessoa de oração. Tem pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas só pedem que outros orem por ela. Nós precisamos demonstrar a nossa fé a Deus através das nossas obras, não das obras dos outros. Deus, quando nos diz que devemos ter fé, as nossas obras precisam ser postas. Mostre-me a tua fé pelas tuas obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso vai depender da nossa oração, do tipo da nossa oração. Amém? E eu quero nessa manhã então compartilhar com os irmãos sobre isso. Primeiramente, que tipo de oração era essa? Irmãos, a oração que Elias fez foi uma oração de fé, pois foi baseada em uma promessa segura, em uma promessa que Deus fez para ele. Quando oramos, devemos ter certeza de que a petição seja baseada sobre a promessa de Deus. A fim de quê? A fim de que nós possamos orar segundo a vontade dele. A vontade de Deus, irmãos, e não a nossa própria vontade. Sem a promessa, pediremos e possivelmente até exigiremos do Senhor coisas opostas à sua vontade. Nós não podemos correr o risco de estarmos pedindo coisas que não estão no centro da vontade de Deus, que não são segundo a vontade de Deus. Esse tipo de oração, ela é presunçosa, não é de fé. Durante 3 anos e meio não havia chovido. Então Elias, ele foi lá, aproximou-se de Deus, ele deu ali que enviasse chuva, pediu, rogou. Sobre que base ele pediu isso? Sobre o que ele havia feito anteriormente. Deus havia falado, 3 anos e meio não choverá. Aí lembra que no versículo 1, que nós vemos agora há pouco de 1 Reis 18, ele diz, e sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias, e no terceiro ano dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, e porque dali chuva vai vir sobre a terra. Então vai vir. Havia uma promessa, e a sua oração foi uma oração de fé baseado em uma promessa segura de Deus. Sabe, irmãos, Deus havia dito para Elias, darei chuva sobre a terra. Então Elias, ele pediu aquilo que claramente era a vontade de Deus. Respostas às orações, irmãos, são dependentes das condições de petições serem feitas de acordo com a vontade de Deus. As suas orações têm sido orações que estão no centro da vontade de Deus?
eu tenho visto pessoas pedirem coisas que nem sempre estão no centro da vontade de Deus. Sabe, irmãos, durante anos aconteceu, durante 3 anos e meio, Elias estava ali. Ele não menciona sobre Deus manda chuva, porque ele sabia que o tempo da promessa de Deus, da vontade de Deus, do tempo da sua vontade. Podemos reconhecer, irmãos, a sua vontade e ter certeza dela, pois ela se revela não pelo que eu falo, mas pelo que a palavra de Deus nos diz. Quero chamar a atenção dos irmãos, pelo menos para 2 passagens. Abra lá sua Bíblia para 1 João capítulo 5, tá bom? 1 João capítulo 5 e depois nós vamos para Romanos, perdão. Nós vamos primeiramente para 1 João capítulo 5. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, próximo de Apocalipse, tá bom? 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, ele nos diz. 1 João 5, 14 e 15, nos diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe pedimos. Essa é a primeira referência. Vou repetir. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não a minha vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Que promessa maravilhosa da parte de Deus. E aí quando você vai, por exemplo, lá para o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, olha que maravilha também essa expressão, que muitas vezes pessoas confundem. Mas ele nos diz a partir do versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que expressão maravilhosa, irmãos. Sabe, podemos conhecer a sua vontade e ter a certeza dela, pois ela se revela através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo. Por que Elias precisava pedir por chuva se já era a vontade de Deus mantê-la? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus trabalha assim, justamente com ele, como ele explicou à casa de Israel. Vamos aqui para Ezequiel, no Velho Testamento, tá bom? Ezequiel fica ali próximo de Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 em diante. Vamos fazer essa leitura, irmãos. Quero que os irmãos, que a gente entenda a questão da vontade de Deus nas orações. Nós muitas vezes estamos pedindo coisas que são meramente a nossa vontade. E nós precisamos lembrar que o que impera, o que deve estar acima de tudo e de qualquer coisa, deve ser a vontade de Deus, deve ser o que Deus quer para os nossos corações. Afinal de contas, cremos e confiamos que a oração é algo fundamental para as nossas vidas. É ou não é verdade? E olha o que aqui nos diz Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 em diante. Vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. E habitareis na terra, e eu dei a vós paz, e a vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais receberás o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e terei o nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações.
Não é por amor de vós eu vos faço isto, diz o Senhor. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados lugares devastados. E a terra assolada será levantada, e em lugar de estar assolada os olhos de todos os que passaram. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortificadas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, e eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e implantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isto serei solicitado pela casa de Israel que lhe faça, pela casa de Israel, pela casa de Israel e lhe faça, multiplicar-lhe-ei os homens como a um rebanho, e como um rebanho santificado, como o rebanho de Israel, nas suas solenidades, assim as cidades desertas, e encherão de rebanhos dos homens, e verão e saberão que eu sou o Senhor. Que maravilha, irmãos, que bênção saber que Deus está conosco, mas a sua oração estava no segredo dos primeiros versículos, quando diz, para que vocês possam buscar a minha vontade, o meu querer, aquilo que eu quero. Irmãos, as nossas vidas precisam estar diante daquilo que é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz, não sedes conformados com este mundo. Quando ele diz isso para a gente, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo, não sedes conformados, não fique à mercê das suas próprias vontades, daquilo que você quer, porque também você faz parte deste mundo. Mas ele complementa dizendo, não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. O seu entendimento foi renovado pela palavra de Deus. Ela é renovada, a sua mente, o seu coração, ela é renovada diariamente, deveria ser pela palavra de Deus. Para que você possa experimentar, o versículo continua, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus tem uma vontade agradável, boa, perfeita para a sua vida. Não duvide disso. Tem muitas pessoas que querem ouvir uma resposta de Deus mediante os seus desejos, a sua vontade. E o que Deus tem para você é algo extraordinariamente maior e melhor. Não esqueça disso, de a cada dia estar se colocando diante de Deus para que a vontade dele seja feita no seu coração. A oração de Elias foi uma oração ouvida porque foi uma oração de fé, foi baseada em promessas não de si mesmo, mas promessas seguras de Deus. Ele trabalha conosco desta maneira. Sabe, irmãos, que bênção isso, que bênção maravilhosa. Que tipo de oração foi essa? Além de ser uma oração de fé, ela também foi uma oração, número 2, feita em um lugar fora das distrações do mundo. O versículo 42 desse texto que nós lemos de 1 Reis nos fala sobre isso. Foi uma oração feita diferente. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. Não foi participar lá do come e bebe. Não, ele foi orar a Deus, ele foi orar em secreto. Que alívio para Elias estar a sós com Deus, após a experiência prévia lá no Monte Carmelo. O texto aqui, irmãos, de 1 Reis, não relata a oração de Elias, mas Tiago declarou que estava orando. O Senhor Jesus orava muito e às vezes separado de todos. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 6. A oração pode ter grande efeito. Nós acabamos de ler agora há pouco, Tiago capítulo 5, ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa deve ser a nossa alegria. Essa deve ser a nossa esperança, nossa observação quando estamos diante da palavra de Deus. Ô irmão, escute aqui, me escute. Essa deve ser a nossa expectativa. Quando você ora a Deus, ore com fé. Vá lá e ore a Deus, busque a Ele.
longe das distrações do mundo, longe daquilo que está perturbando a tua cabeça. Esvazie-se de si mesmo e se coloque diante de Deus. Jesus mesmo nos orientou em diversas formas, de diversas maneiras. Quando você orar, vai lá em secreto, vai lá no seu quarto, derrama o seu coração, e o teu Deus que te vê em secreto te publicará, te recompensará publicamente. Mas que a sua oração seja uma oração a Deus, derramando o seu coração. Ela foi feita em um lugar longe das distrações. Irmãos, tem pessoas que não conseguem orar porque estão distraídas. E eu vou dizer uma coisa para você, não são distrações que eu digo assim, porque eu estou distraído, não. São distrações. Se você não tem tempo para orar, então o seu trabalho pode ser uma distração. Arrume tempo para orar. Deus não fez, agora eu trabalho e não pode orar. Que é isso? Não é assim que funciona. Se o seu tempo, se o seu trabalho é isso, então peça a Deus que dê tempo para você. Se a sua família também, então por quê? Porque eu estou fazendo tanta coisa que eu não tenho tempo para orar. É distração. Elias aqui entendia que se precisava orar, e essa oração feita precisa ser longe das distrações do mundo. Você tem tempo a sós com Deus todos os dias? Pastor, mas é porque eu tenho filho. Pastor, é porque eu tenho muita coisa para fazer. Irmãos, isso é desculpa. Você precisa de um tempo a sós com Deus. Vá lá no cume do Monte Carmelo, né, e faça essa oração ao Senhor. E busque ao Senhor secretamente. Você e Deus. Derrame o seu coração a Ele. Além disso, irmãos, terceiro ponto, que a oração que tipo de oração é essa? É que a oração também foi marcada de profunda reverência e humildade sincera. Antes desse capítulo, irmãos, Elias, diante da multidão, no versículo 42, né, nós vemos isso, um profeta inclinado perante Deus com o seu rosto em joelhos. Ele estava ali, em reverência, em humildade sincera. Como ele, irmãos, precisamos então reconhecer a majestade de Deus. Estarmos orando, reconhecendo essa majestade, essa santidade de Deus em nossas vidas, em comparação com a nossa pequenez, com a nossa vida pecaminosa. Lembra de Jesus quando ele nos diz, conta a história, né, do publicano e do fariseu. O fariseu, né, o chefe da sinagoga, orava nas esquinas com seus olhos altivos, dizendo assim: Senhor, muito obrigado porque não sou como esses pecadores. Dou o meu dízimo, dou o dízimo de tudo que tenho, jejuo 2 vezes na semana. Enquanto que o publicano, ele não tinha coragem nem de levantar os seus olhos aos céus e com uma extrema humildade, abaixava sua cabeça e batia no peito dizendo: Senhor Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim que sou um pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. Uma oração precisa ser marcada, irmãos, por reverência, por humildade sincera. Podemos ir perante Deus com ousadia santa, mas reverentemente, com profunda humildade, porque nós não estamos em nenhuma oração exigindo absolutamente nada de Deus. Estamos aqui nos humilhando e sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode ouvir o nosso clamor. Lembre disso, lembre desta postura. Que oração é essa? É uma oração que é reverente e uma oração humilde, sincera. Além disso, também é uma oração definida e relevante. É uma oração definida, irmãos. Elias pediu justamente aquilo que era necessário. Ele não falou nada, ele falou assim: olha, eu quero chuva, porque é isso que eu estou precisando. Nós queremos chuva. Zacarias também pediu isso. Se você abrir um pouquinho sua Bíblia lá, vai um pouquinho mais lá. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, antes de Malaquias. E ele nos diz o seguinte, capítulo 10, versículo 1. Ele fala, olha aí, pedi ao Senhor chuva no tempo de chuva seródia, e sim ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Sabe, irmãos, Elias pediu justamente aquilo que era necessário. Pediu justamente aquilo que era necessário. Quando os discípulos subiram, né, ao cenáculo, orava, né, pelo Senhor, tinha prometido a vinda do Espírito Santo. E lá em Atos 1:5, Atos 13, no versículos 13 e 14 também. Quando Pedro estava preso, a igreja orava para que ele, somente por uma coisa, a sua liberdade. Em Atos capítulo 12, versículo 5. E em Lucas 11, orações definidas trazem respostas definidas.
Orações definidas trazem respostas definidas. Então nós devemos orar. Olha aqui Lucas 11. Deixa eu abrir um pouquinho com vocês, irmãos, para estarmos lendo juntos. Lucas capítulo 11, versículos 5 e versículos 11 a 13. Lucas capítulo 11, versículo 5 e depois versículos 11 e 13 a 13. Diz assim, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 11, versículo 5, tá bom? Não se confunda. Capítulo 11 de Lucas, versículo 5. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Tá? Aí ele vai falando: pois um amigo me chamou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-me. Ele vai falando, ele vai narrando a história. E o versículo 11 ao versículo 13 nos diz: e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Acontece isso? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedem? Sabe, irmãos, Deus tem a nos dar coisas importantes. Deus tem a nos dar coisas essenciais, necessárias. Então lembre que a sua oração, a orar ao Senhor, a buscar a Deus, precisa ser uma oração definida, relevante, específica. Não ore, tem pessoas que oram no geral, mas você deve orar ao Senhor especificamente, específico, e ore pelo nome, ore pelo aquilo que realmente está sendo necessário. Faça com que isso seja uma realidade na sua vida. A oração de Elias foi essa oração. Além disso, também a oração de Elias foi uma oração intensa, foi uma oração séria, foi fervente. Sabe observe as palavras, irmãos: grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Em referência às orações do Senhor, por exemplo, Hebreus capítulo 5, abra sua Bíblia para lá, Hebreus capítulo 5, versículo 9, Hebreus 5, 9, abra aí a sua Bíblia, vamos lá, espada para o ar. Hebreus 5, 9 nos diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Todos os que lhe obedecem. E o versículo 7 nos diz: o qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Sabe, irmãos, a oração de Elias foi acompanhada por jejum. Elias podia ter comido e bebido com Acabe, mas ele não o fez, pois queria a bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe, será que sabes o que é pessoalmente sacrificar tempo, sacrificar prazeres e outras coisas legítimas a fim de adquirir bênçãos de Deus na sua vida? Você sabe o que é isso? E o jejum que eu estou falando aqui, não estou falando só de jejum de você, vou ficar sem comer. O jejum aqui é abster-se. É você sacrificar um tempo que geralmente você fazia isso e você, por exemplo, inserir oração. Não, vou orar todo dia de madrugada, vou orar todo dia cedo. Em vez de eu fazer isso, eu vou orar. Nessa hora eu estava assistindo isso, eu não vou fazer isso, eu vou orar. É abster-se. É uma oração intensa, séria, fervente. É derramar-se diante de Deus. É colocar-se com lágrimas, com orações, com súplicas ao Senhor. É derramar o seu coração. A Bíblia nos diz, o salmista nos diz: não desprezará, ó Deus, um coração quebrantado. Nós precisamos ter uma oração assim, irmãos. Por quê? Porque é do Senhor, é para Ele e para com Ele. Além disso, irmãos, devemos lembrar que a oração foi acompanhada por vigilância. A oração de Elias foi uma oração acompanhada por vigilância. Compare, por exemplo, Colossenses capítulo 4. Volta lá a sua Bíblia, por favor. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2 nos diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graça.
perseverar em oração, velando nela por ações de graça. Aí quando você volta para o Salmo, por exemplo, o Salmo 130, versículos 5 e 6, olha lá, Salmo 130, versículos 5 e 6. Salmo 130, deixa eu abrir aqui minha Bíblia para que os irmãos possam acompanhar também na leitura de vocês. Salmo 130, versículos 5 e 6 nos diz: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que aguardam pela manhã. Sabe, irmãos, devemos ansiar. Essa oração precisa ser uma oração contínua, com vigilância, acompanhada por vigilância. Orai e vigiai. Não é isso? A palavra de Deus nos diz também. Quando realmente oramos, devemos já estar procurando e esperando pela fé a resposta. Até mesmo se vezes após vezes a resposta for ainda não. Espera. Até vezes, se estivermos orando e mesmo se a resposta for não. Olha o que Paulo nos diz aqui em 2 Coríntios, irmãos. Que texto maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 12, 8 e 9 nos diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Há uma oração acompanhada por vigilância. Vigilante constantemente. Nós devemos estar orando, irmãos, desta maneira. A oração de Elias foi uma oração acompanhada por vigilância. E por fim, nesta manhã, a oração de Elias também foi uma oração de perseverança. Perseverança, irmãos. 7 vezes Elias mandou seu servo voltar para o outro lado do monte. E no versículo 44, que nós lemos, já quase ali no final da nossa exposição bíblica, ele disse: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não, para que a chuva não te impeça. Sabe, irmãos, perseverança. A frase aqui, aparências enganam, é relativamente feita. Muitos teriam perdido a sua fé, ouvindo notícias dessas nuvens tão pequenas na mão de Elias, pequenas, mas na mão de Elias, a sua fé perseverou. Perseverou. Sabe, irmãos, pastor, como é que consigo ter fé se as coisas parecem que vão de mal a pior? Você não está vendo não a notícia aí? Olha, estamos num pique agora, no pico. No pico. Então, irmãos, parece que as coisas não vão andando, né? Mas lembre, irmãos, persevere em oração. Persevere em oração. Creia em Deus. Creia nele. Muitos teriam perdido a sua fé ouvindo notícias dessa nuvem tão pequena. Mas a fé de Elias prevaleceu. Perseverou. Sabe, irmãos, eu lembro da história do missionário George Muller, né? George Miller. Ele orou 52 anos por 2 amigos para serem salvos. Davi também era um homem de fé, paciente. Os Salmos 40, versículo 1, conhecido de todos nós, também nos diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência. Sim, Elias esperou pacientemente pela fé e enfim Deus respondeu o seu clamor. O versículo 45 nos narra: e sucedeu que entrando os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva,
E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. Sabe, irmãos, que tipo de oração descrita nessa passagem? E o que Deus nos convida a fazermos? Essa é o tipo de oração que Deus nos convida a fazer e é sempre respondida com abundância. É sempre respondida com abundância. Uma oração de perseverança, uma oração acompanhada com vigilância, uma oração séria, reverente, fervente, uma oração de fé que é baseada na sua palavra, não no que eu quero, não no que eu acho. Uma oração feita em lugar fora, sem a distração do mundo. Uma oração marcada de profunda reverência, de humildade. Uma oração definida, relevante. Ore de uma maneira que vai encontrar a Deus, que vai realmente mostrar que Deus está contigo, que você confia nele. Lembre de Judas capítulo 20 que diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ore a Deus. Lembre, irmãos, do que Deus tem a nos dizer, o tipo de oração descrita nesta passagem e a qual Deus nos convida a fazer. Pois é uma oração sempre respondida com abundância. É sempre respondida com abundância. Eu quero encerrar nesta manhã voltando os nossos olhos para o livro do Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Marcos capítulo 11, versículos 22 e 24. Sabe, irmãos, nós precisamos ter uma oração de fé. Nós precisamos estar orando ao Senhor. A prática da oração molda-nos a estarmos confiando e dependendo mais e mais de Deus. Ore mais ao Senhor. Você agora tem mais tempo ainda. A quarentena deve servir para que você esteja orando mais e mais ao Senhor a cada dia e que essa prática não pare quando terminar. Que essa prática continue. Olha o que nos diz Marcos capítulo 11, versículos 22 ao versículo 24. Texto de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, de todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. Preciso dizer mais alguma coisa? Irmãos, tenha uma oração, uma vida de oração de fé, mas querendo que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Querendo que Deus possa estar manifestando o seu poder, a sua glória, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, na sua vida. Elias foi grandemente usado por Deus, mesmo sendo um homem com as mesmas paixões que eu, que você, com as mesmas tentações que eu e você. Ele orou e Deus atendeu o seu clamor, mas para que o nome de Deus fosse exaltado na sua vida. O que você tem pedido para Deus? De alguma maneira exalta a Ele? O que você tem clamado a Ele? De alguma maneira traz honra e glória a Ele? Pense um pouco sobre isso nesta manhã. Reflita um pouco sobre isso nesta manhã. E lembre que Deus tem anunciado ruídos de uma abundante chuva. Chuvas de bênçãos. Chuvas que podem mudar a sua vida. Mas antes disso, Ele precisa ver em você um homem, uma mulher, uma pessoa de fé genuína, de fé que realmente acredita
que confia, que descansa em Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser realmente usados por Ele, edificados por Ele, e que as nossas vidas possam refletir de pessoas que realmente adoram e bendizem o nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito. Te agradecemos agora, Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ouvir. E obrigado, Deus, por a mesma falar aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos diante da mesma. E o que nós precisamos agora, Senhor, é fé. O mundo passa por um cenário em que muitas vezes a nossa fé é provada. Mas o que nós precisamos é que a nossa fé seja provada, mas que nós possamos vencer esta prova. Pai, ajuda aqueles que estão com a sua fé fraca. Traz, Senhor, a tua vontade nas suas vidas. Traz um novo ânimo, Senhor. Traz uma disposição para que nesse momento a sua fé seja renovada em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a vivermos para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos com os olhos da fé. Que isso não seja apenas, ó Deus, uma disposição para estarmos vivendo somente para vivermos da nossa maneira, mas que nós possamos fazer isso, Deus, de uma maneira que agrade a Ti. Renova, ó Deus, em nós um coração que tenha fé, um coração que é derramado diante de Ti. Renova em nós isso agora, em nome de Jesus, ó Deus. Que nós possamos estar longe das distrações do mundo, longe, ó Deus, daquilo que Te agrada, que desagrada a Ti. E que a nossa vida seja uma vida de constante renovação. Que nós possamos estar lembrando, ó Deus, de estarmos buscando essa santíssima fé no Espírito Santo que habita naqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. Ó Pai, se há alguém em nosso meio nesta manhã que não tem a certeza da salvação, que não tem a certeza de que o Espírito Santo habita em sua vida, no seu coração, que, ó Deus, essa pessoa tenha esse encontro contigo. Entregue sua vida a Jesus. Possa realmente, ó Deus, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter a certeza da salvação. Eu quero ter uma oração convicta, de fé, uma oração que confia, ó Deus, nas tuas promessas, uma oração definida, uma oração de perseverança, uma oração que sabe, ó Deus, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e tudo que acontecer na minha vida daqui para frente vai estar sendo ministrada, orquestrada, conduzida, Senhor, por Deus, pela tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estamos em oração ainda, eu quero, nesse momento, convidar que você, ainda com os olhos fechados, esteja orando enquanto cantarei um cântico. E você aí na sua casa, em espírito de oração, continue clamando ao Senhor, pedindo a Ele que lhe dê a fé necessária, a fé que você precisa para adorar, para bendizer o nome de Jesus, para fazer da sua vida uma vida que de fato agrade a Ele. Vamos fazer isso nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, me dá fé. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque por tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito do que há dentro
peça a Deus fé nessa manhã. Peça a Deus que você possa viver pela fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Ó Deus, que essa seja a nossa oração nesta manhã, que essa seja a nossa vivência nessa manhã, que essa seja, ó Deus, a nossa súplica, o nosso clamor em lágrimas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que você possa viver uma vida pela fé em Jesus, que nós possamos ter aprendido com Elias e que nós possamos a cada dia estar firmados, seguros em Jesus. Não são as tribulações, não são as ondas que tão tempestuosamente estão agitando a nossa vida nos últimos dias, mas que você continue com seus olhos em Jesus, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco, por continuar conosco nessa manhã. Que o nome de Deus tenha sido exaltado através do que nós ouvimos e participamos juntos nesta manhã. Amém? Mais uma vez eu reforço o convite para que você e sua família estejam conosco hoje às 18 horas. Teremos mais uma celebração ao Senhor, mais um culto, mais uma live. E mais uma vez estaremos juntos diante de Deus, né, com a sua palavra, ouvindo a palavra de Deus, enfim. Que Deus fale aos nossos corações, irmãos. E eu espero que você esteja bem aí no seu lar, com a sua família, que você se cuide, tá bom? Tecnicamente, nós estamos aí na semana mais intensa, né? Nas semanas mais intensas. Semana que vem, a gente tem ouvido muitas informações assim, meio contraditórias. Mas o fato é que nós precisamos estar nos cuidando, tá bom? Cuide-se, meu irmão, minha irmã, não seja negligente, não seja imprudente. Lembre do que a palavra de Deus nos diz: remir o tempo, porque os dias são maus. E de fato temos vivido maus dias. Mas seja feliz, revigore-se. A Bíblia diz: não te atemorizes, porque eu estou convosco. Eu estarei com você a cada dia. Amém? A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus não nos deixa estar em nenhumas. Ele nos livra de todas. Amém? Então confie nisso. Confie na palavra de Deus. Confie no Senhor. Seus olhos precisam estar em Jesus. Lembre disso. Amém? Que você continue sendo usado por Deus, olhando para Cristo e usando sua vida para Ele. Então daqui a pouco, às 18 horas, nos encontraremos mais uma vez. Vamos também ter a lição para as crianças. Daqui a pouco a gente vai
estar mais uma vez juntos então para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos da nossa amada Igreja Batista Independente. Quero agradecer também a todos vocês que estão participando conosco das programações. Vocês que não fazem parte da nossa igreja, mas são crentes em Jesus, ou mesmo estão querendo ouvir uma palavra de Deus na sua vida, então que você ouça do Senhor a cada dia, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, você que está aqui no Pará, em Tocantins, São Paulo, qualquer outro lugar. Que Deus abençoe você grandemente e que nós possamos a cada dia estar sendo usado por Ele. Um forte abraço e nos vemos logo mais. Que Deus vos abençoe. Que a graça e a paz de Jesus Cristo e as consumações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre a vossa família.